nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As bem-aventuranças hoje são lidas no contexto da solenidade de Todos os Santos. Nós temos as bem-aventuranças em dois evangelistas, em Mateus e em Lucas. Provavelmente a de Lucas as bem-aventuranças de Lucas trazem um texto mais antigo. São diferentes. Lucas apresenta essas bem-aventuranças quando Jesus desce da montanha olhando para as pessoas. E ele se dirige a elas, dizendo: felizes vós, os pobres. De Mateus, Jesus sobe a montanha, os discípulos sobem com ele, aproximam-se e ele senta-se para ensinar. O mestre ensina sentado, no alto da montanha, como Moisés subiu para dar a lei. Jesus sobe também a montanha, como Moisés, para transmitir a nova lei do povo de Deus, da igreja. Então, nessas bem-aventuranças de Lucas e de Mateus, encontramos ainda um traço muito particular, que em Lucas, se a gente fosse resumir, tudo parece se referir às situações desta vida, deste mundo, sobretudo às situações de injustiça, de exclusão e de pobreza. Os bem-aventurados lá em São Lucas, parece que são os coitados desse mundo, são os bem-aventurados. Bem-aventurados que quer dizer felizes. Aqui em Mateus, os felizes, os bem-aventurados, não são os coitados, por assim dizer, né? Uma maneira de me expressar aqui, mas são os virtuosos. Lá se fala de pobres, felizes vós os pobres, aqui fala genericamente, felizes os pobres em espírito. Fala então de uma pobreza que vai para além da situação deste mundo. Então, encontramos neste Evangelho de Mateus, não propriamente um evangelho anunciado aos ouvintes, aos excluídos, mas mais do que isso, um evangelho que se dirige a todos, com a intenção de suscitar aquilo que é o ideal de vida. O ideal. A pobreza que aparece em Lucas não é um ideal, é a pobreza própria da injustiça. E a bem-aventurança lá, a felicidade, não é propriamente a pobreza, mas é o socorro de Deus para a pobreza. A boa nova anunciada que aqueles que não tinham vez, pela vinda de Jesus, pelo anúncio do Evangelho, passam a ter vez. A consideração aqui em Mateus, própria de um tempo diferente, de um grupo diferente, e talvez um pouco mais aberta para a nossa reflexão, ela atinge a todos. Porque aquela pobreza lá é uma injustiça, é uma coisa a se combater,
Esta pobreza aqui é uma virtude, uma atitude, um comportamento a ser reproduzido, a ser aprendido. Jesus está ensinando. Lá, os pobres estão sendo socorridos. Vocês são pobres, então a boa nova quer dizer o socorro dado a vocês. Aqui, a boa nova é: vocês devem se tornar pobres. Então nós devemos ser injustiçados também? Não, Deus não quer a injustiça. Nós devemos praticar a pobreza de espírito. Mais do que praticar, do que ser injustiçados, devemos praticar a humildade. É diferente. Uma coisa é ser humilhado, outra coisa é a gente desenvolver a humildade. As duas coisas podem acontecer, pode até coincidir, mas não necessariamente. Então aqui nós temos um ideal de vida. Lá são 4 bem-aventuranças, todas elas ligadas a injustiças, pobrezas, exclusões deste mundo. Estas aqui se referem, são 9 bem-aventuranças, contém aquelas bem-aventuranças lá também, se a gente for analisar bem, mas apontam também para um caminho ideal que pode ser o caminho de todos. São mais ou menos assim, elencados. São 9 bem-aventuranças. Poderíamos dizer que são 2 estrofes de 4 bem-aventuranças, depois mais 4, e uma última um pouco diferente. Chama a atenção que elas parecem apresentarem uma certa graduação, na qual a gente vai progredindo. Então começa lá dizendo os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, e ali se fala dos aflitos, serão consolados. Depois os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Parece que se vai avançando, então, numa progressão de virtudes. Da aflição e da pobreza de coração, para chegar ao ponto de querer tanto a justiça a ponto de ser perseguido por causa disso. E a última delas, essa sim, nesta última, em Mateus, Jesus faz o que lá em Lucas ele faz nas 4. Se volta para os ouvintes. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Então parece que tudo conflui para isso, para aceitar o reino de uma tal maneira, para progredir na virtude de uma tal maneira a ponto de ser até perseguido, difamado por causa de Jesus. Significa que o reino passou a fazer vida da pessoa, fazer parte da vida da pessoa de tal modo que a única maneira de calar o reino é calando a pessoa. Então, uma progressão de virtude. E como nós estamos na circunstância, então, na ocasião da solenidade de todos os santos, eu destacaria de todas as bem-aventuranças uma delas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A santidade para nós é, antes de tudo, a graça de receber aquilo que nós tanto esperamos e tanto procuramos. Buscamos a face de Deus, queremos ver Deus. De alguma maneira já o vemos pelas circunstâncias da vida, mas queremos vê-lo diretamente. Quer dizer, a visão de Deus, a contemplação de Deus. Quem são os que alcançarão isso? Os puros de coração. Ser puro de coração não é propriamente a gente ser uma pessoa que não tenha defeito nenhum. Mais do que ser puro de coração, pelo nosso nascimento, pela nossa própria natureza, significa ser purificados. Nós entendemos e devemos entender que a santidade é para todos, por isso celebramos a festa de todos os santos, que não são os santos canonizados, são todos os santos. Mas devemos entender a santidade que quer dizer a separação, destacamento. Só Deus é totalmente outro, totalmente diferente, totalmente transcendente, o santo. Mas nós também somos chamados de santo à medida em que nós somos também destacados, separados, nos tornando especiais.
A santidade não é propriamente a perfeição, ser perfeito, mas a santidade é, de fato e exatamente, ser aperfeiçoado, progredir no caminho da santidade. Todos nós fomos chamados a isso. Todos nós somos chamados a ser purificados, por isso recebemos o batismo. Todos nós somos chamados a nos corrigirmos, a pedir perdão, a recomeçar. E daí aquela definição de um padre amigo meu, que há muito tempo disse que considerava que o santo é um pecador que não se deu por vencido. Gostei muito dessa definição e, pensando dessa maneira, acho que todos nós podemos nos ver dentro dos que têm a vocação para a santidade. Todos fomos chamados, pecadores que somos, a não nos darmos por vencidos, para que possamos ser purificados e, sendo purificados, puros de coração, então, ver aquilo que nós mais desejamos, ver a Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, glória e exultação dos santos, que hoje o celebrais solenemente, vos abençoe para sempre. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possais colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim, com todos eles, vos seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.